meu nome é Karina Meirelles, eu sou médica clínica da Unipampa e pós-graduada em dermatologia e vim falar sobre doenças de pele relacionadas a fatores emocionais. A maioria das doenças de pele, elas têm um cunho emocional associado a elas. Só que na dermatologia a gente acaba dividindo em grupos, em tipos de doenças dermatológicas de cunho emocional. O primeiro grupo que eu vou falar são as dermatoses psicogênicas. As dermatoses psicogênicas são aquelas doenças de pele em que a manifestação cutânea, a manifestação da pele, é a mais evidente ou inicial da patologia. Um exemplo típico é a dermatite artefata ou dermatite factícia, em que o próprio paciente ele causa lesões de pele, né, no seu próprio corpo, ou com faca, ou com lixa, ou até mesmo com a unha. Esse paciente ele vem ao médico com a apresentação da pele, com as lesões, procurando atendimento, né, geralmente para o dermatologista ou para o clínico, só que ele nega para o médico que ele está causando as lesões e muitas das vezes torna difícil o diagnóstico a partir do momento que o paciente nega que ele está causando aquelas lesões. Então, a gente vê que as lesões são sempre em lugares em que o próprio paciente alcança com as mãos ou com o objeto, e essa é uma patologia dermatológica que, na verdade, a gente tem que tratar a causa de base, que é a doença psiquiátrica. Então, a gente encaminha ao psiquiatra e faz um acompanhamento conjuntamente com ele. Né? Outro tipo de dermatose psicogênica é a escoriação neurótica. Nessa também o paciente faz lesões em pele, mas por um sintoma de prurido, de coçadura frequente ou de queimação na pele, ele não consegue se conter em coçar e escoriar a pele. Isso muitas vezes é decorrente de um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, só que o paciente ele não nega para o médico, então torna o diagnóstico mais fácil. Também tem que tratar a causa psiquiátrica para ter melhora das lesões de pele. Outro grupo também são as dermatofobias. São pacientes que acreditam estar infectados por algum vírus, alguma bactéria ou por algum parasita. Às vezes o paciente traz para o médico ver um parasita num potinho, aí o médico faz os exames, vê que dá negativo e encaminha ao psiquiatra para tratar aquela dermatite, né? Outras são as dermatocompulsões. As dermatocompulsões são lesões que o paciente também causa em si, decorrente de um transtorno, na maioria das vezes, transtorno obsessivo compulsivo. O paciente que rói unha, o paciente que come dedo, que morde os lábios, que arranca cabelo, né, que deixa até a área de alopécia no couro cabeludo, né, a área sem cabelo, sem pelo ali. Ou, por exemplo, o paciente tem uma acne escoriada, que às vezes a pessoa tem uma lesão mínima de acne, às vezes um microcomedão ou os poros dilatados e ela escoria o tempo inteiro. O paciente sabe e relata para o médico que ele está causando essas lesões, só que uma compulsão, né, um irresistível ato que ele não consegue se conter. Também tratar o transtorno obsessivo compulsivo para ter melhoras das lesões dermatológicas, né? Um outro grupo são as doenças dermatológicas psicossomáticas. Essas doenças cutâneas, elas têm um fator emocional muito importante nelas, porque muitas das vezes o fator emocional desencadeia essa doença dermatológica ou o fator emocional é um agravante, piora a lesão. Exemplo dessas lesões, né, de doenças dermatológicas associadas a fatores emocionais são a rosácea, a acne, o vitiligo, a psoríase, a dermatite atópica, que é aquela alérgica, né, que a pessoa apresenta desde a infância, a maioria das vezes, a dermatite seborreica, a verruga plana, que é a verruga vulgar pelo HPV, né, que a gente apresenta no corpo, o herpes simples, ou até uma alopécia, né, uma perda de cabelo. Então, assim, são doenças que a gente acompanha junto com o psicólogo, né, para a gente manter estabilizada a doença dermatológica. E doenças dermatológicas tão desfigurantes, tão inestéticas, que causam constrangimento para o paciente. Às vezes ele evita o contato social, às vezes ele tem uma fobia social. E essas doenças são tão inestéticas, por exemplo, um vitíligo grave, né, bem extenso na pele, ou uma psoríase extensa também grave, uma acne grave, uma cicatriz bem assim fácil em regiões que são visíveis, né, com o contato social e que causam constrangimento no paciente, uma alopecia, uma perda de cabelo importante, né? Isso tudo causa certo desconforto ao paciente que leva a ele a ter problemas psiquiátricos, tipo transtorno de depressão, que é o mais frequente, um transtorno de ansiedade ou até mesmo uma psicose. Então, toda vez que o dermatologista ele faz um diagnóstico dessas doenças dermatológicas,
ele tem que estar junto com uma equipe multidisciplinar, que é o psicólogo e o psiquiatra, para a gente poder ter um controle dessas doenças dermatológicas. Porque somente o dermatologista não consegue dar o amparo, o suporte total para o paciente, né? Então, sempre que você tiver uma lesão de pele ou tiver um fator emocional relacionado, sempre procurar um médico, né? Seja ele clínico, seja ele especialista, para poder ter um acompanhamento, sempre também associado, né? O médico vai te encaminhar para um psicólogo e um psiquiatra. Falei brevemente sobre as doenças dermatológicas relacionadas aos fatores emocionais e espero ter esclarecido suas dúvidas.